Olá a todos, hoje eu venho responder mais algumas perguntas recorrentes do canal Peperaio Hardware. Dessa vez não é algo relacionado a alguma tecnologia, alguma coisa específica, mas algo mais pessoal. Muitos de vocês, especialmente as pessoas mais jovens que acompanham o canal, perguntam para mim: Lucas, eu tenho interesse em trabalhar com hardware, seja manutenção, vendas ou até mesmo o que você faz aqui no canal. Eu queria saber quais cursos você fez, onde você trabalhou, onde você estudou, qual foi a sua trajetória para chegar no canal. Você planejou isso? Isso veio de repente? Enfim. Então, hoje é um vlog mais descontraído para comentar com vocês um pouco da minha história na informática, que não é uma grande história, mas talvez inspire vocês que pretendem trabalhar com informática a buscar alguma coisa, estudar, se dedicar no assunto, ok? Bom, eu tenho 26 anos e eu tive o meu primeiro contato com a informática aos 6 ou 7. Meu pai trabalhava em algum órgão público, que eu não lembro agora se era prefeitura, corregedoria, enfim. E ele trazia de vez em quando para casa um computador. Ficava lá um tempo, depois ele levava de volta essa máquina. E esse computador era, para mim, a minha fonte de diversão. Eu não tinha videogame, tinha apenas aquele computador e durante o dia, depois da escola, eu e os meus irmãos ficávamos jogando lá, né? Na época, Tomb Raider 1, 2, Time Commando, Croc. E foi nesse momento que eu tive meu primeiro contato com a informática. Era o Windows 95, eu achava aquilo muito legal, cara. Você podia mexer ali, criar arquivos, ficava brincando nos programas que tinha disponível ali. Posteriormente, essa máquina veio com o Windows 98, enfim. Esse foi o meu primeiro contato com a informática. Eu não vou lembrar de tudo que eu preciso falar, até porque se eu lembrasse de tudo ia ficar um vídeo super gigante, chato, então eu anotei algumas coisas que eu vou comentar aqui com vocês, ok? Em 2001, essa máquina já tinha ido embora, tudo. Em 2001, eu não lembro se aquele PC era nosso ou era emprestado, eu acho que era emprestado também. Nós tínhamos um PC em casa, PC super básico também, se eu não me engano era Pentium 2 ou 3, era um desses dois CPUs, e já tinha internet de escada, então a gente podia navegar na internet, só que tudo era muito precário, eu nem navegava, né? Eu nem sabia fazer isso, cara, eu só usava o PC para jogar, para brincar nos programas que ele tinha 10 anos de idade, e para consultar a enciclopédia. Eu tinha o CD da enciclopédia para poder fazer pesquisas para a escola. Apenas isso. A minha história na informática até os 10 anos é apenas isso. Jogar, estudar. Tá? Bom, a partir desse ano esse PC foi embora. Como eu falei, não lembro se era emprestado. Enfim, não era meu, não era nosso o PC, foi embora. E eu fiquei um bom tempo sem mexer em computador, cara. Mesmo isso em lan house, era raras vezes que eu ia para alguma lan house, cara. Fiquei muito tempo sem mexer em computador. E aí, em 2005, se eu não me engano, eu estava no primeiro colegial. 2005, primeiro colegial, E aí apareceu uma empresa que fazia cursos, que ensinava as pessoas sobre informática. Apareceu lá na escola, ofereceu os cursos. Cursos, no caso, eram pagos, eles até ofereceram desconto. E minha mãe me matriculou nesse curso. Então esse foi o meu primeiro curso muito simples, de 1 hora por dia, uma vez por semana, por 2 anos, alguma coisa assim, 1 ano e meio. Curso de Word e Excel, aquele curso basicão para você aprender um pouco dos softwares, né? E pô, cara, eu comecei a gostar ainda mais de informática. Na minha infância, só fazendo um paralelo aqui, eu sempre gostei muito de fazer invenção. Acho que todo menino já fez isso, pelo menos da minha época, não sei se hoje em dia faz. Você pegava o carrinho, desmontava, pegava o motorzinho dele, ligava em 2 pilhas, colocava umas hélices, ficava brincando com aquilo. Eu adorava fazer invenção com aquilo, cara. Eu tinha uma caixa das invenções, sempre gostei disso. Minha família vai lembrar disso, cara. Nem sei onde foi parar essas coisas, deve ter ido pro lixo, né? Mães, né? Mães, como sempre. Mas enfim, beleza, passou esse curso. Em 2007 eu terminei o meu colegial, a escola normal, ensino fundamental, ensino médio, e apareceu uma oportunidade de fazer um curso no Senac. E aí que as coisas começaram a caminhar.
eu já tinha muita vontade de aprender informática, porque eu via que isso dava futuro. Todo mundo falava, estuda informática, hoje em dia todo mundo precisa disso, tem que trabalhar com isso, ou onde você for trabalhar, se você saber informática, você vai se dar bem. Eu sempre ouvia muito falar isso. Nessa época eu já trabalhava, eu era garçom, trabalhei por uns 3 anos, 2 anos mais ou menos. Eu tinha 15 anos, trabalhava de garçom assim, tipo, naquela época, acho que até nem podia trabalhar. Tem essa história aí do emprego para pessoas de 15, 16 anos é um pouco complicado, né? Quem tem essa idade sabe como é que é. Então eu trabalhava na informalidade como garçom. Depois eu comento um pouco sobre com o que eu trabalhei. Mas enfim, entrei no Senac para aprender Word e Excel, mais uma vez, só que Word e Excel avançado. Fazer fórmulas, trabalhar ali com um conjunto de fórmulas, coisas bem mais avançadas, né? Eu nunca esqueço disso, cara. Eu lembro que eu sentei na primeira cadeira, eu sempre sentava lá, e na frente da cadeira ficava a mesa do professor. E o computador era daqueles slim que ficavam assim na horizontal, eles ficavam deitados e o monitor em cima, virado para ele, obviamente, né? Então eu ficava de costas para o computador. Aliás, de frente para as costas do computador. Cara, vocês não vão acreditar. Eu sei que parece meio bobo isso, mas eu fiquei apaixonado por hardware só de olhar para aquele computador. Porque a minha visão para o professor era obstruída pelo computador. Então eu tinha que ficar o tempo todo olhando meio para o computador, meio para ele, porque a cadeira era bem no cantinho, eu ficava assim, ó, olhando para o professor e o computador aqui. E cara, eu comecei a gostar só por causa disso. Eu já gostava, claro, de eletrônica, de informática, mas especificamente de hardware começou aí. E aí aconteceu uma coisa que acho que nem minha família sabe, mas eu tinha um amigo de sala que tinha peças de computador sobrando. E nessa época, 2007, eu estava desempregado, não tinha dinheiro, a minha família sempre foi muito simples. Sabe como é que é? Mãe solteira, 3 filhos, bem complicado isso. Então eu não gostava de ficar pedindo as coisas para minha mãe porque a situação era difícil. Então eu sempre procurava eu ir atrás, conseguir algum dinheiro e comprar o que eu precisava ou ficava sem, né? Esse amigo tinha algumas peças, cara. Eu falei, pô, cara, você não aceita um sapato, meu? Cara, eu juro pra vocês, eu ofereci um sapato pro cara, um sapato social que eu tinha, em troca de algumas peças. Lógico que ele não aceitou, mas enfim. E aí ele tirou da bolsa assim um livro de hardware dessa grossura, nem lembro quem que era o autor. Falou, ó, Lucas, você gosta tanto de hardware, cara? Pega esse livro aqui, vai estudar. E esse livro era do próprio Senac, né? Aí eu fui lá, pedi o livro emprestado, fiquei uma semana com ele. Cara, eu não tinha dinheiro nem para xerocar aquele livro, mas isso não foi o problema para mim. Eu trouxe aqui, ó, eu achei esse caderno aqui, não sei onde que ele estava perdido por aqui. Caderno do Senac, tá? Não estou fazendo propaganda do Senac, tá? E aqui, pessoal, eu transcrevi uma boa parte do livro para que eu pudesse ter isso, para poder sempre estar consultando. Então, cara, tem coisas aqui tipo jumper de HDs, a tensão dos fios, cara, ó, tem bastante coisa. Tem aqui falando sobre FSB, barramento do sistema, cache L2, tipos de memória aqui, ó, memória RAM. Então aqui tem o EDO, BEDO, SD-RAM. Lembra da Rambus? Tem até um meme sobre isso aí. Bancos de memória, memória cache. Cara, isso aqui, ó, páginas e páginas e páginas. Esse caderno praticamente cheio de anotações do livro que eu peguei. E eu devorava esse caderno, tá? Eu estudava isso aqui até aprender, só que eu só tinha teoria e era muito, muito difícil não ter como estudar a prática. Minha mãe vendo isso, vendo que eu tava gostando muito disso, cara, falou assim, Lucas, eu vou te matricular num curso de hardware então, para você aprender sobre isso, tá? E ela me matriculou num curso de hardware e redes da Microlins. Isso foi em 2007 ou 2008. Eu tinha 17 para 18 anos, tá? Tava desempregado ainda nessa época, mas sempre fazia um biquinho ou outro ali. Entrei nesse curso de hardware e redes, estudei ali acho que uns 2, 3 meses e
Paralelo a isso, eu fiz um vestibular para entrar na ETEC, que é um curso técnico em informática, que é um curso bem melhor dos cursos que eu já tinha feito, duração de 1.500 horas, das 1 às 5 da tarde, todos os dias por 1 ano e meio. Então, é um curso já mais reforçado sobre isso. E lá eu aprendi várias outras coisas além de hardware. Uma coisa que eu estava me esquecendo aqui, nesse ano, 2008, 2009, foi o ano que eu ganhei meu primeiro computador. Eu já comentei isso com vocês em outros vídeos. A máquina que eu pude realmente falar, ó, isso aqui é meu. Claro que também é dos meus irmãos, mas isso aqui é meu, não é emprestado. Nosso primeiro computador foi doado, uma máquina nova da Positivo, era Celeron 2.20 GHz, placa-mãe 775, 3 GB de memória DDR2 800 MHz. Eu sei disso porque eu abri aquele computador e comecei a estudar a partir dele, né, cara? A primeira oportunidade que eu tive foi abrir aquele computador, comecei a arrumar e no primeiro mês que eu tinha aquele PC eu consegui queimar a placa-mãe, cara. Não sei o que eu fiz. Só sei que eu queimei a placa-mãe. E minha mãe teve que comprar outra, cara. Eu lembro que até a gente comprou uma P5 KPL MBR. Nunca esqueci o nome dessa placa-mãe, cara. É uma placa-mãe bem simples. Era até ruimzinho de overclock, embora eu nunca tenha tentado fazer isso com ela, mas é o que dizem. Só que ela suporta Core 2 Quad, já é uma placa-mãe melhor para esse tipo de socket, né? Enfim, isso aconteceu em 2008, 2009, então eu já tinha uma máquina para estudar em casa e colocamos internet em casa. Vivo, Speed, acho que era 1 mega, uma coisa bem básica assim, ou meio mega, né? Mas dava para navegar na internet, dava para pesquisar. Então tudo aconteceu muito rápido, da época do Senac até 2009, muita coisa aconteceu e eu fui me encaminhando bem para a área de hardware e a área de informática em geral. Fiz o curso na ETEC, paralelo ao curso da ETEC, eu terminei o curso da Microlins de hardware e redes e comecei a mandar uns currículos para trabalhar em escolas de informática como instrutor, para ajudar as pessoas que estavam ali nas salas de aula. Enfim, fui contratado. Trabalhei por 3 anos como instrutor de hardware, redes, Photoshop, Word e Excel. Era esse o meu trabalho. E aí comecei a ter uma condição melhor, estava trabalhando já num lugar e comprei meu primeiro notebook, que era um LG R590 com i3 e 300M, 4 GB de memória DDR3, sem placa de vídeo, monitor de 15.6. Eu tenho ele até hoje, cara, de 2009, 2010 até hoje eu tenho esse notebook, pena que tá com um problema que eu ainda vou arrumar e ainda vou mostrar pra vocês como que eu arrumei ele. Ainda tô esperando chegar algumas coisas pra ele, pra poder arrumar. Com o que eu trabalhei antes de começar a trabalhar como instrutor? Garçom foi meu primeiro emprego, depois eu trabalhei entregando panfleto na rua, assim, nas casas. Trabalhei descarregando caminhão de frios. A gente rodava a região, descarregava aqueles toletes de presunto. Enfim, era trabalho braçal, normal. Trabalhei de servente de pedreiro. Construímos 2 casas, um sobrado grande e uma casinha pequena. Era um emprego até que pagava bem, cara, mas quem trabalha disso sabe que é bem puxado, cara. Chega no final do dia quebrado, cara. Não aguenta fazer mais nada. Trabalhei, que mais? Aí eu arrumei um emprego no comércio, comecei a trabalhar numa papelaria, né? Aí o salário já era um pouquinho melhor, deu condições de fazer isso. Depois de tudo isso, fui trabalhar como instrutor. Tá. No curso que eu fiz na ETEC, eu aprendi programação, que é o principal foco, Delphi e .NET, né? Que a gente fala de .NET, e comecei a trabalhar como programador, porque eu gostei muito de programação. Quando eu comecei a aprender programação, lógica, as linguagens, as IDEs, as bibliotecas, enfim, comecei a gostar muito disso e saí da ETEC já trabalhando como autônomo, né? Tinha os fóruns na internet que as pessoas pediam lá para fazer alguns ajustes e eu fazia sistemas também. Eu já fiz o sistema para um lanche, já fiz o sistema para um espetinho, não é um... Cara, tem um cara vendendo gás aqui na rua. Esperar ele ir embora. Olha o gás! Enfim, cara, o vídeo tá ficando gigante, mas vamos lá. O que eu tava falando?
Enfim, comecei a fazer sistemas para lanches, espetinho, não é aquele espetinho assim de barraquinha, é um espeto, né, um estabelecimento, fiz um sistema para eles, mas o foco sempre foi site. Porque depois que eu saí de lá, do curso, eu comecei a estudar outras linguagens, não adianta eu ficar apenas no que eu aprendi, eu tenho que ter algum diferencial. E aí eu comecei a estudar PHP e JavaScript. Saí da linguagem de desktop para Windows e foquei em linguagens para web. Aí fiz muitos serviços como autônomo, fiz vários sites, fiz sites para prefeituras pequenas de cidades, aí, só o design do site, fazia programação de painéis, enfim, fiz bastante coisa relacionada à programação. E nessa época hardware acabou, cara. Apesar de eu gostar, não mexi mais com isso. Em 2012 eu fui para o Mato Grosso para trabalhar numa empresa lá, a empresa pagava muito bem, cara, para os programadores, não sei se tinha falta de mão de obra, alguma coisa assim, mas eles pagavam R$3.500 e, pô, cara, eu tava muito tentado por esse salário, né, cara, quem não? Fui pra lá. Infelizmente não deu certo, nem comecei a trabalhar, mas falei, não volto mais, cara, vou procurar um emprego aqui mesmo, vou... Porque já pensou, eu volto pra casa e falo, mãe, não deu certo o emprego, gastei dinheiro com viagem à toa, não. Fiquei lá mesmo, fui entregando currículo lá, no mesmo dia fui contratado, cara, graças a Deus consegui um emprego. Ia ganhar bem menos que isso, mas pelo menos eu ia me aperfeiçoar na programação. Quando você entra em uma software house, que é o nome que fala, você se aperfeiçoa, você aprende coisas novas o tempo todo. E ali eu comecei a desenvolver as minhas habilidades. Fiquei alguns meses lá, negociei para voltar para minha cidade natal, aqui em Presidente. Cidade natal não é Natal, a cidade natal que eu nasci, né, no caso. E aí eu negociei para fazer home office, que é você trabalhar em casa à distância, continuar ali fazendo o serviço todo. Vim para cá. E o hardware voltou na minha vida, porque o meu notebook tem um problema crônico, que não sei o que acontece, mas o cooler dele nunca funcionou bem. Ele sobreaquece muito fácil, o CPU ali fica 80 graus e o notebook desliga. Já foi para assistência, trocaram o cooler e o problema voltou. Então eu acredito que é um problema de fábrica. Mas na verdade isso foi bom, porque eu falei, vou montar meu primeiro PC. E aí que começou a ideia do canal. A partir de um problema que eu tive, não conseguia trabalhar com o notebook mais, eu abri o Photoshop para fazer as coisas dos sites ali, o notebook desligava, cara. Falei, vou montar um PC. Como que eu aprendi? Comecei a aprender essas coisas de hardware, porque, cara, por mais que eu tenha aprendido o básico, depois de um tempo que você ficou parado, e eu fiquei uns 3 anos sem estudar hardware de novo, você esquece. Você ainda lembra os conceitos, mas os detalhezinhos você vai esquecer, não tem jeito. Só se você, todos os dias, ou com uma certa regularidade, você estudar, tá? E aí eu comecei a pesquisar nos fóruns de hardware, o Adrenaline foi um dos fóruns que eu pesquisei, tem um conta lá, inclusive. Vários outros fóruns, fui pesquisando e montei minha máquina com o i5 3570K, ASRock Z77 Fatality Professional M, a fonte OCZ 500 watts, aí foi um HD de 1TB da Seagate, SSD da Corsair Force GT 120GB e uma placa de vídeo XFX 7950, 3GB. Essa foi a minha máquina que eu montei. Deve ter ficado uns R$3.500, mas eu não montei tudo assim eu fui montando aos poucos, né? O gabinete é o CM Storm Force, eu não sei se tem mais disponível no mercado, mas enfim, montei meu primeiro PC, eu vou colocar uma foto aí para vocês verem. Antes de montar esse PC, como eu falei para vocês, eu pesquisei bastante. E durante as pesquisas, eu via vídeos, unboxings, reviews, testes de canais que já existiam aí em 2012. E cara, eu vi que era uma coisa legal. Eu falei, pô, cara, que legal, os caras mostram o produto, fazem um unboxing. Eu nem sabia que era unboxing. Que é isso, cara? Os caras tiram da caixa. Nunca imaginei que tinha algo parecido com isso. Eu falei, pô, cara, já que eu tô com alguns produtos aqui, vou fazer também. Então veio a ideia de, no final de 2012, fazer o meu primeiro vídeo, que, cara, era muito ruim a qualidade. Eu vou colocar esse vídeo para vocês verem, eu tenho ele guardado até hoje. Dá uma olhada aí nele. Vamos com o unboxing da placa-mãe ASRock Fatality Professional M.
Ela suporta ATI Crossfire X, NVIDIA SLI, possui o chipset Z77, que é otimizado para overclock. Essa placa-mãe é uma Micro ATX para processadores Intel 1155, né? E ela já vem pronta para os novos processadores Intel Ivy Bridge. Parte de trás da caixa mostra aqui algumas tecnologias próprias da ASRock. Então você viu que é uma coisa assim, gravada com o meu celular, com uma mão e tentando tirar com a outra aqui, fazendo um unboxing, mostrando. Mas eu peguei gosto por isso, cara. Gosto por mostrar os produtos, ajudar as pessoas, tirar dúvidas das pessoas. O pouco que eu sabia, e eu ainda sei muito pouco hoje, o pouco que eu sabia, eu tinha muita vontade, ainda tenho, de explicar, de mostrar, de ensinar para alguém. Isso é uma coisa que eu me apaixonei, cara. E aí comecei a fazer isso com mais regularidade. Tudo que eu comprava, primeira coisa, pro canal. Então, chegava um cooler novo que eu comprei, eu ficava ali 10 horas mais ou menos, tentando produzir algum conteúdo, gravando, porque era muito ruim com o celular, tentar filmar, assim, e comecei a comprar um tripé, comprei uma filmadorazinha melhor, foi evoluindo, comprei essa câmera que vocês veem hoje, a imagem, que é a T5i, comprei gravador de áudio, tá, que tá aqui embaixo, microfone de lapela, iluminação, e as coisas foram evoluindo, cara, ao ponto que os fabricantes começaram a conhecer o canal, começaram a mandar seus produtos, as coisas foram crescendo, o canal foi crescendo. O primeiro canal que eu tive, que não está mais no ar, fechou o canal, estou nesse novo canal aqui desde 2014, estamos aí com 53 mil inscritos aproximadamente. Então, essa é a minha história na informática. Agora eu quero fazer um pedido para vocês, pedido bastante especial. Vocês perceberam que a partir do momento que houve uma doação para mim de um computador, as coisas começaram a caminhar. Em 2009, recebi aquele PC e comecei a estudar nele, tive a oportunidade de estudar na internet. Então, olha o poder de uma doação. O poder de uma doação é muito grande, gente, muito grande. Aqui no canal eu estou fazendo uma campanha de doação para uma escola, para várias escolas do interior do Paraná, uma cidade chamada Santo Inácio. Tem um vídeo aí no canal, vou deixar na descrição para vocês acessarem. Eles estavam precisando de memória RAM DDR2, receberam mais de 30 memórias depois da campanha, foi um sucesso, conseguimos suprir as necessidades de memória das máquinas. Ainda eles estão precisando de monitor, não precisa ser monitor top, pode ser um monitor simples, mas que esteja funcionando. Eles estão precisando também de gabinete, fonte de alimentação, porque eles não receberam fonte que esteja em boas condições de funcionamento. E eles estão precisando de alguns CPUs dual-core, porque tem CPUs lá, por exemplo, Sempron, Celeron, que não são tão rápidos assim. Se você tiver condição de doar fonte, monitor, CPU ou qualquer outra coisa relacionada a hardware, porque são várias escolas, tem creches, enfim, entre em contato com ele. Vou deixar o link na descrição para que vocês façam as suas doações, ok? Olha o que uma doação fez comigo. Ao longo dessa trajetória, eu recebi ajuda várias vezes, seja descontos para fazer os cursos, como eu já recebi, e ajuda de parentes, familiares que sempre apoiaram com ajuda financeira para cursos, esse tipo de coisa, cara. Então eu sempre recebi ajuda e agora pretendo ajudar a quem eu posso através do canal, ok? Então, pessoal, é isso. Desculpa pelo vídeo super gigante. Você que está assistindo até agora, você é realmente bem paciente. E eu espero que vocês tenham gostado, cara. É isso. Um abraço a todos.